Vamos continuar lendo então o capítulo 7 de Hebreus, a partir do verso de número 15, iremos até o verso de número 19. A palavra do Senhor diz assim: E isto é ainda muito mais evidente que se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel, porquanto se testifica: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado se introduz esperança superior, pela qual nos achegamos a Deus. Esta passagem deste livro, ela precisa ser examinada com bastante cuidado. E senão isso vai atrapalhar, vai dificultar o entendimento de todo o livro. Quando nós lemos esse texto, nós vemos aqui o texto falando que a lei passou. Se a lei do Senhor é perfeita, por que mudar a lei? Salmo 19, por exemplo, diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Se tudo quanto Deus faz é bom, por que então estabelecer um novo sacerdócio em substituição ao anterior que ele mesmo fez? Eu acredito que a resposta para essas perguntas ela pode ser expressa em duas palavrinhas. Primeira, propósito. Segunda, cumprimento. O sacerdócio e com ele a lei mosaica tiveram a sua relevância e cumpriram o seu propósito. Olha as palavras juntas aqui, propósito e cumprimento. É compreensível até que às vezes a gente tem uma grande dificuldade em compreender que, embora perfeita e de valor eterno em seus princípios, a lei do Senhor nesse sentido não foi abrogada, a sua expressão temporal e sacrificial era necessária apenas por um certo período de tempo, um propósito. E a lei do Senhor foi cumprida por Jesus. Ele falou isso em Mateus 5,17. Então, propósito e cumprimento. É disso que o escritor está falando aqui. Muito sabiamente, e óbvio que tinha que ser com muita sabedoria, porque Paulo contava com a inspiração divina, ele chama a lei de pedagogo, lá em Gálatas 3, 24 a 25. Um pedagogo, na antiguidade, era um personagem que trabalhava, era uma espécie de tutor, era um escravo, geralmente um cativo de guerra, que gozava da confiança do seu dono e que era encarregado de supervisionar todos os aspectos da vida e da moralidade das crianças que sequer saíam de casa sem a presença dele até alcançarem a maioridade, a idade viril. O pedagogo era um personagem que cuidava muito bem do que lhe era dado. Cumpria eficazmente o seu propósito, mas que em determinado momento ele tinha que entregar aquela criança, agora já não mais uma criança, que estiver aos seus cuidados, tinha que entregar aos seus verdadeiros pais, ou à sociedade. Não ficava mais com ele, ele cumpriu o seu propósito. Não mudou nada nele, ele foi eficiente, mas agora já não era mais necessário. Esse texto diz que este era o papel da lei mosaica, que este era o papel do sacerdócio levítico. Então, precisa ficar claro para a gente o seguinte: a lei mosaica e o sacerdócio levítico, eles cumpriram perfeitamente o seu propósito. Eles foram eficientes, eles serviram de aio, de pedagogo, conduzindo Israel até a plenitude dos tempos. Até que chegasse o momento da instituição de um sacerdócio superior. Este perfeito, sim, e este eterno. Então nós não podemos, por exemplo, exigir da lei que ela fosse mais do que o propósito para o qual ela foi estabelecida. Ela cumpriu esse propósito. Então, ela pode, nós podemos dizer, a lei do Senhor é perfeita, mas no sentido de mandamento, de cerimônias e etc., cumpriu o seu propósito e passou. Então, nós vimos, por exemplo, que o sacerdócio, o reverendo Gilmar já falou com bastante propriedade, que o sacerdócio levítico, ele não tinha perfeição em si mesmo. Eram homens imperfeitos e mortais que oficiavam em favor de homens igualmente imperfeitos e mortais e que não podiam oferecer um sacrifício perfeito porque
o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, não lhes era confiado. Então, eles cumpriram esse propósito. Uma outra coisa é que o sacerdócio levítico era exclusivo dos levitas na vigência da lei. Antes da lei, nós vamos encontrar Melquisedeque oferecendo sacrifícios. Nós vamos encontrar o próprio Abraão oferecendo sacrifícios na presença do Senhor. Jó oferecia sacrifícios por seus filhos. Nos dias de Enos invocava-se o nome do Senhor. Mas nos dias da lei, o sacerdócio era uma exclusividade dos filhos de Arão. A partir do verso de número 15, nós temos aqui uma pergunta. Os levitas foram postos para serem insubstituíveis? Qual é a resposta que a Escritura nos dá? Considerando o tipo de eficácia que o sacerdócio levítico teve, nós temos que chegar a uma conclusão. Não havia nenhuma necessidade de substituir o sacerdócio levita por um sacerdócio judaíta, ou por um sacerdócio benjamita, ou benita, ou gadita, ou asserita, ou de qualquer outra das tribos de Israel. Não havia necessidade de substituir Levi por outro deles. Não havia também necessidade de substituir o sacerdócio levítico por um sacerdócio gentílico. E nem mesmo por um tirado dentre os cristãos, apostólico. Não havia necessidade nenhuma. Sabe por quê? Porque todos teriam a mesmíssima eficácia. Seria a mera substituição do que é terreno, segundo a carne, levítico, por outro igualmente terreno. Seria como trocar, como diz no adágio popular, trocar 6 por meia dúzia. Tira um homem falível, coloca outro homem falível. Ia adiantar de quê? De nada. Então, os atos sacrificiais do sacerdócio levítico não tinham eficácia em si mesmos. Está em Hebreus 9:9, a gente vai ver isso um pouco mais à frente. E se havia alguma eficácia, e havia, derivava de um sacerdócio superior para o qual ele apontava, e no qual o crente, ao oferecer o seu sacrifício, tinha confiança. O sacrifício, segundo a palavra, oferecido desde antes da fundação do mundo. O sacerdócio terreno de Levi não só poderia, como deveria ser substituído por um sacerdócio superior, celestial, eterno, o sacerdócio de Cristo. E quando Cristo é constituído sumo sacerdote para sempre, agora é insubstituível, segundo a ordem eterna, sem começo de dias e sem fim de dias, por um poder que, diz o texto aqui no verso de número 15, é um poder que, verso 16, é um poder que tem vida, e vida indissolúvel ou vida insuperável, uma vida que é indissolúvel no sentido de que ela não se torna pó, porque não veio do pó. Então Cristo é constituído por um poder superior, sem a intervenção de homem algum. E por quê? Porque nenhum homem poderia substituir o sacerdócio levítico pelo de Cristo. Porque nenhum homem poderia invalidar a lei superior estabelecida por Deus. Seria mais ou menos como os vereadores ou deputados distritais resolverem mudar a Constituição. Eu sei que no Brasil essa coisa de lei está meio bagunçada, mas seria mais ou menos isso. Não pode. Mas, se nós olharmos o que aconteceu com Jesus, houve alguns zelosos defensores dos privilégios sacerdotais que eram inferiores a Deus, que não aceitam esta mudança estabelecida pelo próprio Deus. Eles questionaram e até tentaram impedir o estabelecimento do sacerdócio de Cristo. Você vê isso, por exemplo, em Mateus 21, 23, quando os sacerdotes levitas chegam diante de Jesus, o grande sumo sacerdote, e diz: quem deu para você a autoridade? Ora, a autoridade que ele deu, ele mesmo diz: eu recebi de meu Pai. Então, por causa do que nós já vimos até aqui, aprendemos que o sacerdócio levítico era terreno, inferior, e por isso mesmo substituível, mas não era indigno, pois foi estabelecido pelo Senhor Deus em sua lei santa, boa e perfeita. Vimos o exemplo do rei Uzias. Temos um outro exemplo de Saul.
que ofereceu um sacrifício quando deveria aguardar a chegada de Samuel. Mas o sacerdócio de Cristo é eterno, superior e, por isso, insubstituível. Todos os atos do sacerdócio de Cristo são perfeitos e de eficácia permanente. Por isso, quando Cristo na cruz declara está consumado ou está pago, ali foi feito o maior e o mais definitivo de todos os sacrifícios. Irrepetível. Um sacrifício ao qual os anteriores prefiguravam, tornando absolutamente desnecessários outros sacrifícios, pois a eficácia do sacrifício de Cristo é eterna e é perene. Não precisamos, ninguém precisa mais oferecer sacrifícios, porque o de Cristo é completo, perfeito, perene e eterno. Nos versos 18 e 19, o texto continua nos dizendo que o sacrifício de Cristo, o sacerdócio de Cristo é plenamente eficaz. Somente um sacerdote eterno pode oferecer um sacrifício perfeito e de resultados permanentes. Nos versos 18 e 19 seria quase um enigma se nós não levássemos em conta o eterno propósito de Deus e a maneira como Ele usa os meios para executar o seu plano. Veja o que diz o texto. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado, se introduz esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. Voltando ao conceito de pedagogo, ele conduzia o jovem até a maturidade. Então, sua educação formal e final, em termos de cidadania e de família, caberia ao seu pai ou então à cidade. Embora concluído aquele momento e recebendo ferramentas adequadas para o desenvolvimento do seu caráter, dos seus dons e dos seus talentos, somente agora, já entrando na idade viril, é que o jovem poderia provar-se um genuíno cidadão. Vinha sendo conduzido. Chegou aquele momento agora, ele tem que provar-se como cidadão. A lei teve esta finalidade. Os judeus tiveram a lei, além da lei, os patriarcas, que constituíram o seu povo. Tiveram os profetas que interpretaram a lei para eles, mas eles não puderam ser aperfeiçoados. Ou, colocando de outra maneira, eles não poderiam de maneira alguma chegar à perfeição. Eles não chegariam de maneira alguma à maturidade, porque lhes faltava só uma coisa: apenas a vinda de Jesus Cristo, em Hebreus 11:13. Só faltava para eles Jesus vir. Quase nada, né? Só faltava tudo, na verdade. A lei mosaica cumpriu seu propósito didático. E o sacerdócio levítico anunciou a necessidade, falava da necessidade do sacrifício de Cristo. Mas eles eram sacerdotes, os sacrifícios levíticos eram incapazes de ir além disso, por um motivo muito simples. Eles não tinham esta finalidade. E os sacrifícios, o texto diz, não justificavam ninguém. Eram como placas apontando o caminho de sangue. Eles não tinham designação para isso, mas eles evidenciavam a injustiça do pecador, obrigando o pecador a buscar o perdão de Deus. Paulo fala sobre isso quando diz: a lei me convenceu, me mostrou o pecado. Há ferramentas maravilhosas que servem muito bem naquilo para o qual elas foram criadas. Você vai mexer com alguma coisa, trabalhar em alguma coisa, tem ferramenta excelente para algumas coisas, mas que não serve absolutamente para nada em outras coisas. Tente, por exemplo, trocar a roda de um caminhão com uma chave de fenda. Mas a chave de fenda serve muito bem para outras coisas, não é, presbítero Luiz? Mas para trocar a roda de um caminhão, é meio complicado. Né? Todo mundo aqui tem celular. Você já recebeu no seu celular aquela mensagem de atualização de software necessária. Não é? E o que você faz? Você não tem a opção de dizer não quero. Você não tem a opção de dizer deixa para depois. Sabe por quê? Porque aquela versão que estava funcionando no seu celular já cumpriu o propósito para o qual foi feito. E agora uma outra nova, com nova funcionalidade. Aí você vai continuar ligando, vai continuar recebendo mensagem, vai continuar tirando foto, vai continuar acessando a internet. Mas com nova funcionalidade vai passar a vigorar a partir de então. E se você recusar a nova, você simplesmente fica desconectado.
Ponto. Ah, mas eu queria a velha. Já passou. Já cumpriu o seu propósito. Foi isso o que aconteceu na transição do sacerdócio levítico para o sacerdócio de Cristo. Na vigência do sacerdócio levítico, o crente era salvo pela fé, aguardando o cumprimento da promessa. Com Cristo, você, crente, entra pela fé no reino prometido desde antes da fundação do mundo. Mas é tudo sempre pela fé. A lei apontava o que viria. O Evangelho diz, já veio. Nenhum dos instrumentos que Deus dispôs para conduzir o pecador ao Salvador falhou, pois todos eles eram tipo, figura e sombra. Mas todos se tornaram obsoletos ante a chegada do que é real, diante da chegada de Jesus Cristo, que é o autor e é o consumador da nossa fé.